Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Valeu, meu mano. É uma mistura, né? A gente gostaria de dar louvor e glória para Deus à altura de quem Ele é. Mas a gente sabe que a gente nunca vai conseguir isso. Mas ao mesmo tempo é bom, porque a gente vê o privilégio que a gente tem de poder dar glória e louvor para esse Deus. Sempre vai ser assim. Seja o homem injusto e Deus justo em todas as coisas. O homem incapaz e Deus sendo esse que dá capacidade. Então, graças a Deus por mais uma noite dessa, por esse momento de louvor e principalmente se a gente conseguiu dar essa música, essa canção para Deus de todo o nosso coração. Nessa noite a gente vai ler uma música também que o rei Davi escreveu. Mas antes eu quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela sua presença. Obrigado, Senhor, por dar sentido a tudo que a gente faz. Aliás, a sua palavra é quem dá sentido, ilumina e mostra pra gente como é que tudo funciona. Obrigado, Senhor, por esse relacionamento que a gente tem com o Senhor. Obrigado pelo Senhor deixar a gente te cantar, te celebrar, te festejar. Como não festejar um Deus tão grande, tão maravilhoso, que além de ser todo poderoso, nos amou. Quantas músicas falando, né, Senhor? Das libertações, das salvações que o Senhor deu para os nossos irmãos no passado, por causa do seu amor que dura para sempre. Feriu o Egito, que subordinava eles, por causa do seu amor que dura para sempre. Conduziu eles pelo deserto, por causa do seu amor. Deu sustento lá no meio do deserto, por conta do seu amor. Feriu a rocha e dela tirou a água, por causa do seu amor que dura para sempre. Toda a criação está a te louvar, mais até que a gente mesmo. Mas ainda assim, o Senhor nos estima mais do que a própria criação. A criação toda segue o seu curso e obedece à sua lei. Às vezes a gente não. Mas mesmo assim, nós somos perseguidos pelo seu ousado amor. Obrigado então, Senhor, pelo privilégio, pela graça, por causa da sua misericórdia, é que a gente está aqui, sustentados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmão, a gente vai ler o Salmo número 19. Então, o livro de Salmos, no Salmo 19. É uma música que o rei Davi escreveu no momento de contemplação. E eu já falo para você, contemplação não é coisa de filósofo não, irmão. Contemplação é para todo crente que crê em Jesus. Por quê? Porque Deus se revela de diversas formas, principalmente naquilo que Ele formou e criou. Então tudo aquilo que foi criado, formado por Deus, Deus está ensinando através daquilo e Deus está se mostrando através daquilo. A gente vê, né, o rei Davi, era um maioral do povo, e mesmo assim, bichinho era poético. Então, irmão, não esqueça, né? Acho que até a Verinha que postou no status essa semana, que eu li, para quem vê Deus nas coisas mais simples, a gratidão nunca vai faltar. Por quê? Porque Deus está se revelando nas coisas grandiosas, como eu falei de manhã. Quantas vezes Deus abriu o mar vermelho, irmão?
Uma só. Mas quantas vezes o sol não nasceu e se pôs? Quantas vezes você não comeu, não acordou, não dormiu? Não teve força quando você pensou que era o fim? Então, as coisas grandiosas, irmãos, elas vão acontecer talvez pouquíssimas vezes. Mas as pequenas estão acontecendo sempre, todo dia. Então é esse olhar que a gente deveria ter para a vida. Não só preso no que a gente julga ser o nosso problema, ou na nossa circunstância, mas olhar a bondade de Deus, como está escrito, a terra está cheia da bondade de Deus. Se ela está cheia, e a gente não tem visto, quem é que está errado? A palavra ou a gente? A gente. Então, a palavra de Deus serve para isso, para alinhar o nosso coração e a nossa vida, para a gente viver pautado por ela, e não por aquilo que a gente aprendeu até agora, carregou até agora, ou pensa ou imagina sobre Deus. Ninguém imagina nada sobre Deus, porque se você imaginar algo sobre Deus, você vai viver como aquele que não crê, achando que todo caminho leva para Deus, formando um Deus à sua própria concepção. Não, a gente conhece e vive um Deus de acordo com aquilo que a gente leu, discerniu, por aquilo que Deus deixou escrito. Amém? Ó, Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Ó, não tem linguagem, não existe palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. No céu, Deus colocou uma cabana para o sol. O sol é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Começa de uma extremidade dos céus e vai até a outra o seu percurso. E nada pode se esconder do seu calor. Até aqui por enquanto. Ó, que lindo, irmão. A criação está pregando constantemente. A criação, ela está derramando conhecimento para quem está percebendo. Pode parecer loucura, mas não é. Quer ver? Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, ou seja, os seres humanos, porque Deus lhes mostrou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Não tem desculpa para não ver Deus. Não há desculpa para não perceber Deus. Deus nos cerca diariamente. A criação está revelando, ou como a gente leu, o céu ao menos diz sobre esse Deus. O firmamento está ensinando e anunciando o que Deus fez. Então, a criação, ela revela e ela mostra, e ela ensina. Como a gente também leu, um dia discursa para o outro, uma noite está ensinando a outra. Vamos ver se é muita brisa isso? Jó, capítulo 2, versículo 7. 12, aliás. Jó 12, versículo 7. Um dos amigos de Jó, Zofar. Ô Jó, pergunta agora para os animais, e cada um deles vai te ensinar. Pergunta para as aves do céu, e elas vão te contar. Pode continuar. Ou fala com a terra, e ela vai te instruir. Até os peixes do mar vão te contar. A criação ensina. A criação fala sem palavra nenhuma.
não tem linguagem. E aí a minha pergunta: e você? Tem falado sobre o seu Criador? Sobre o seu Deus? Ou mais, sobre o seu Salvador? Ou ao menos você tem mostrado Deus sem palavra nenhuma? Sem sequer dizer o nome dele, você tem demonstrado e refletido aquele que te criou? Aquele que te formou? Porque tudo Deus criou pela palavra da boca. Mas nós, irmãos, Ele decidiu botar a mão. Ele formou a gente. Ele nos formou à sua imagem e semelhança. Mesmo sabendo que a gente seria a única criação que viveria fora da palavra dele. Mesmo sabendo que a gente seria a única criação que muitas vezes preferiria fazer a própria vontade ao invés daquilo que ele mandou. Mais uma, só para a gente não ver que é brisa. Mateus capítulo 6, versículo 25. Versículo 26, né? Vamos ver. O próprio Senhor falando. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então o Senhor falou. Aliás, tem 3 imperativos nesse texto do Senhor, que é o seguinte: não se preocupem, observem e busquem em primeiro lugar o reino. É uma coisa que, uma vez eu preguei, eu gravei isso para todo momento meu de preocupação. 3 coisas que você tem que lembrar: não se preocupe, observe, contemple e busca em primeiro lugar o reino de Deus. Irmão, contemplar e observar a criação faz parte. Só que, né, principalmente onde a gente mora, tá tão raro isso. A gente tá fechado no nosso apartamento, quase que nem abre a janela. Como é que vai olhar para o céu? Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, está escrito que ele olhou para o céu. Quanto tempo você não para só para aprender com a criação? O Senhor ensinou aquilo que funcionava. Se vocês começarem a prestar atenção nas aves, vocês vão ver. Não é só olhar ela voando. Não, é parar e olhar como é que está funcionando a criação. Como é que a criação toda revela a inteligência de Deus, a sabedoria dele. Como é que o firmamento, as galáxias estão funcionando. Como é que aquilo que nos cerca está acontecendo. Aí você acorda naquele dia que você fala assim: meu, não tem jeito nenhum. Tô sem saída. Negócio, tô mal pra caramba. Aí você dá uma olhada pro céu e fala: mano, o sol tá daquele jeitão, meu. Olha os passarinhos lá brincando. Eu às vezes fico olhando lá da janela, maior preocupação, vejo os passarinhos voando lá, brincando uns com os outros. Eu falo: mano, tá tirando mesmo, né? Os bichos lá aproveitando o dia. E eu aqui, se contorcendo, preocupado. A criação está aí para ensinar também, irmãos. Ela derrama conhecimento. A primeira fonte, palavra de Deus. Só que essa primeira fonte nos ensina a olhar para outras várias. Você aprende a ver Deus em diversas coisas, irmãos. Vamos continuar, versículo 7. A lei do Senhor, do Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria para as pessoas simples. Ó, a gente vai ver no decorrer desse texto que fala muito assim: a lei, o mandamento, o preceito, o juízo. Tudo é palavra de Deus. Toda lei, todo preceito, todo mandamento foi aquilo que ele ensinou.
E tudo aquilo que ele ensinou é aquilo que ele quis e quer para nós. Então vamos mudar para a palavra do Senhor, tá? Ou vontade de Deus. A vontade do Senhor é perfeita. Se alinha, né? Com outro texto lá na frente. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é perfeita e restaura a alma. Irmão, não é a restauração que acontece com a vontade de Deus, não é só aquela que você está ouvindo aqui hoje. Não é só aquela que você vai ler na sua casa através da Bíblia. A vontade de Deus que restaura é aquela que é vivida. É aquela que é praticada. É quando você desiste de fazer do seu jeito e passa a fazer do jeito de Deus, ou segundo a vontade de Deus. Essa restauração acontece quando isso acontece. Restauração, irmão, uma coisa que está destruída, acabada, e você volta ela para o seu estado original. A vontade de Deus faz isso com a gente. A nossa alma, pode ser que as coisas externas estejam até ok, mas a nossa alma está destruída. A alma pensa assim, né? Quem tem aquário em casa, é aquele estado lá do aquário. Já foi em alguma casa que você chegou, o aquário do peixe? Meu Deus do céu, não dá nem para ver os peixes. Pensa na água toda verde, já suja. Você fala, tem peixe aqui? Tem, está ali. A alma é quando você pode olhar para dentro de você, ou está limpa, ou está tudo claro, ou está uma bagunça só, irmão. O negócio está todo sujo. A vontade de Deus, ela tem compromisso primeiro com a nossa alma. Até porque é a nossa alma que será salva, né? Então, o compromisso da vontade de Deus é com a nossa alma sempre. A vontade dele, quando vivida, restaura, leva a gente para o nosso estado original, ou para onde a gente deveria estar e nunca ter saído. Depois da queda, essa é a luta. A gente voltar para aquele lugar. Para aquele lugar que era simples e grandioso ao mesmo tempo. Era um jardim todo lindão, era a presença de Deus, era trabalho, era companhia. Só que a gente botou tanta coisa hoje em dia, que para acessar essa restauração, o Senhor tem que muitas vezes nos desconstruir dramaticamente. Drasticamente, o Senhor tem que começar a tirar as camadas até fazer a gente voltar para a essência. E quando a gente volta para a essência, a gente vê que o Evangelho é simples, a gente é que inventou demais. Se o Senhor falou que o reino de Deus é das crianças, quer dizer que o Evangelho é simples. A gente é que inventou demais, né? Aliás, em falar de criança, o versículo 7 continua. A vontade do Senhor, ela é fiel e dá sabedoria para as pessoas simples. Sabedoria para o simples, irmão. Na Bíblia, ser simples não é sinônimo de coisa boa. Segundo a Bíblia, você ser uma pessoa simples não tem nada de bonito. Vamos ver se é isso? Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 1. Introdução do livro, a gente vai ler. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos e discernimento para os. Vamos começar para os jovens, está aí um bom caminho, tá? Para você que é jovem, começar na Bíblia. Provérbios, irmãos. Provérbios que dá clareza. Eu lembro na minha juventude, até hoje, mas na minha juventude, quantas coisas eu não li em Provérbios que eu falei, mano, é isso aqui mesmo? Aliás, eu lembro, foi até você que começou a ler o Provérbios, não foi? Eu lembro vocês.
Provérbios, irmão, você se depara com cada coisa e você fala assim, mano, eu fazia e nem imaginava, hein? Instrução. Sabedoria para jovem e instrução para os simples. Mais um. Romanos capítulo 16, versículo 17. O irmão Paulo falando. Ô igreja, presta atenção naquelas pessoas que provocam divisões e escândalos no meio de vocês, que vivem em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Se afastem desse tipo de gente. Próximo. Porque esse tipo de gente não serve a Cristo, nosso Senhor. Eles servem ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas, eles enganam o coração das pessoas. Aquele tipo de gente, irmão, é paz do Senhor, você é uma bênção, como você está lindo, linda hoje. Mas no íntimo dela, ela não corre pelo corpo de Cristo. Ela está sempre difamando alguém. Ela está servindo a si mesma e pouco a Deus. Esse tipo de gente, por causa da aparência legalzinha, gente boa, gente fina, leva no papo as pessoas simples. Essa semana eu estava vendo um pastor que simulava que ele era possuído por anjos e acabava tendo relações com as mulheres da igreja. Quem é que cai numa coisa dessa, irmão? O simples. Quem é que se sujeita a qualquer coisa que um pastor, que um apóstolo disser, sem a base? O simples. Porque o simples, ele é levado por qualquer vento que soprar, qualquer palavra que ele ouvir. Detalhe, irmãos, como a gente sempre fala, né? Não é para pastor só. Esse livro, que é o meio pelo qual a gente conhece Deus, conhece as vontades dele para a nossa vida, não é só para liderança. É para todo aquele que creu em Jesus e quer cultivar um relacionamento cada vez mais fundo e intenso com Ele. Aqui você ouve, irmãos. Eu falei pela manhã, a gente vai ler no decorrer do texto. Isso aqui, além de dar conhecimento de Deus, traz luz para a gente. Naquele momento que você está tudo escuro, você não sabe se vai, se para, se você segue. Basta você ligar a leitura ao relacionamento. Você senta e fala, Senhor, preciso que o Senhor fale comigo mesmo. Por favor, dá uma luz para mim. Está tudo meio confuso, eu não sei o que fazer. E aí você vai e vai ler a Bíblia. E aí você vai entender o que está sendo dito. De repente, pum. Algo ali salta. É a palavra de Deus para você. É a resposta que você tanto queria. Por quê? Porque Deus é Deus de relacionamento. Deus não cabe dentro de um livro, mas ao mesmo tempo Ele escolheu o livro para mostrar a si. Versículo 8 do Salmo 19. As vontades do Senhor são retas e alegram o coração. O mandamento do Senhor, ou a palavra do Senhor é pura, aí ó, e ilumina os olhos. Aquilo que eu falei no começo, irmãos, aliás, é uma forma maravilhosa da gente ler a Bíblia. Quando você se depara em alguma coisa com a Bíblia, você fala assim, quando está tão distante da sua vida, você fala, mano, será que isso aí é verdade, cara? Sempre será verdade, gente. Sempre aquilo que você estiver lendo vai ser verdade. A mentira está em nós. O distante somos nós. Não a palavra de Deus, porque ela não muda, ela permanece eternamente. Passam os céus e a terra, porém as minhas palavras, elas não vão passar. Então quando a gente se depara com alguma coisa falando assim, ó, a vontade do Senhor é reta, beleza, isso aí é fácil de concordar. Ela alegra o coração? Aí você fala, eu tenho coisa que Deus já me pediu que não me alegrou foi nada.
Não se esqueça, o compromisso de Deus é com a sua alma. Ele falou que muitas vezes o seu rosto vai chorar, mas o seu coração vai ficar melhor. Na tristeza do rosto se faz melhor o coração. E às vezes a restauração que a gente leu lá em cima não acontece porque não tem obediência. E aí a gente vê que isso muitas vezes não acontece na nossa vida. A vontade do Senhor alegra o meu coração, porque a gente nunca chegou no fim da obediência. A gente sempre desistiu. A gente começou, mas cansou e desistiu. A palavra na terra cheia de pedra. Não dá tempo de criar raiz. Você já desiste, quando o vento fica contrário, você já desiste e larga a vontade do Senhor. Você vai reconhecer e poder dizer que ela alegra o seu coração? Não, porque você não chegou no fim ainda. Aquele que vai chorando, plantando a semente, ele um dia vai voltar, sorrindo com o resultado daquilo. Mas aquele que foi até o fim, vai voltar depois, com o resultado da obediência, com a consequência de ter vivido. Ô irmão, a gente tem que viver uma vida que vale a pena. Um tempo atrás o Senhor tinha pedido um negócio lá para a nossa casa, difícil, irmãos. E a gente ficou meio relutante e tal. E numa noite o Senhor me deu um sonho, que eu entregava um livro da nossa vida para Samantha, minha esposa. Aí eu entregava, só que tinha algo que Deus tinha pedido no livro daquela vida lá, da nossa vida, que eu escrevi, porque foi assim que aconteceu, gente, vamos obedecer. Aí do nada a gente, não, mano, vai ser muito... Aí a gente desistiu, aí no livro estava apagado, então eu entregava para ela o livro assim, ela via aquela parte, via o resto, via a parte apagada, para ela não fazia sentido nenhum. E aí eu acordei, o que o Senhor ministrou para mim foi: é só para que a vida de vocês faça sentido, é só para que vocês vivam uma vida que vale a pena. Vocês estão medindo a dificuldade que pode aparecer no começo, mas o fim, quem dá sou eu, e o fim vai ser muito melhor. Quem quer no fim da vida, irmão, chegar lá, perto da morte, e falar: mano, eu fiz tudo o que eu quis, mas que não me gerou nada, prazer algum, alegria nenhuma, me desviei sempre daquilo que Deus falou. A gente chega no fim e não vai ver sentido nenhum na nossa vida. Enquanto Deus está sempre olhando a longo prazo, e a gente é essa nossa vidinha, 60, 70 anos. Enquanto Deus está se preocupando com as outras gerações que virão, quem se levantará, e a gente pensando como aquele rei lá: beleza, se a maldição não é para o meu tempo, está ótimo. Irmão, a vida que vai valer a pena no fim é aquela que foi vivida em obediência. E vou falar, irmãos, quase sempre tem serviço de pessoas, tá? Quase sempre o que Deus vai te pedir vai ser para beneficiar pessoas. Então se acostume com o fato de servir pessoas. Servir o seu tempo, servir o seu recurso, servir a sua energia, ajudar. Falar mais uma vez. Porque Deus sabe que quando a gente é esse meio de ajuda, a alegria é maior não é para quem foi ajudado, é para quem ajudou. Ou traduzindo, maior alegria tem aquele que dá do que aquele que recebe. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9. O Senhor falando para os discípulos: meus queridos, do mesmo jeito que o Pai me amou, eu também amei vocês. Fiquem, permaneçam no meu amor. Pode continuar. Se vocês guardarem as minhas vontades,
vocês permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no amor dele eu permaneço. Pode ir. Eu tenho dito isso para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. É sobre alegria, irmãos. É sobre a gente viver o melhor por fé naquilo que Deus manda. É obedecer a qualquer custo. É obedecer independentemente da circunstância e do resultado que aquilo vai trazer. Porque a gente prefere a obediência do que o pecado. Você vai ver que, não sei se já acontece com você, comigo muitas vezes na vida você vai olhar para um lado e você fala, ou eu obedeço, ou eu vou sofrer aqui. Muitas vezes eu obedeci, muitas vezes eu preferi sofrer. E vou falar, irmão, quando você prefere ficar de boa, ao invés de obedecer, o sofrimento sempre é maior. Então, busque obedecer. Busque permanecer no amor de Deus. Amor, mandamento. Amor, mandamento. Eles estão ligados. Eles estão atrelados. Quem ama é aquele que guarda. Quem guarda é aquele que permanece no amor. Se a palavra de Deus fala que os mandamentos de Deus não são pesados, e a gente os tem como pesado, quem está errado? A palavra de Deus ou nós? Isso quer dizer que a gente precisa mergulhar de tal ponto, até a gente ser convencido de que quem está errado é a gente, não a palavra de Deus. Se o Senhor está falando que o mandamento dele é leve, não é pesado, não é penoso, se a gente tem vivido como se sempre é pesado, não, é sempre com dificuldade, quem está errado é a gente. Ou se ele falou que tomou o nosso jugo, e deu para nós um fardo leve, e mesmo assim obedecer a ele parece que sempre é um peso. Quem precisa mudar a forma de pensar é a gente, não é a palavra de Deus. Ou é quando a gente sabe de forma bem superficial, e aí a gente junta a palavra de Deus com aquilo que a gente pensa e acha sobre Deus, e aí vira uma bagunça só no nosso coração. Por isso que ela instrui, ela é apta para instruir, para corrigir, ela serve de alerta, ela edifica, ela aumenta, ela abençoa, ela alegra o coração. Continuando, versículo 9. Do Salmo. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. As vontades ou os juízos do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. As vontades do Senhor ou os juízos do Senhor são todos igualmente justos. Então nunca queira, irmão, tomar o nome de Deus para aquela atitude que você teve injusta, mas que acabou te beneficiando. Aquele dinheiro que você tanto precisava, mas você viu ali uma oportunidade, se eu fizer desse jeito aqui, ninguém vai ver, ou isso aqui vai dar bom. Ou como a gente vê, a gente fala lá fora, mas muitas vezes acontece no nosso meio. Aquela pessoa que começa a conhecer uma outra casada e fala assim, mano, ali é de Deus ali, ela é serva de Deus. Sabe esse tipo de coisa que a gente depois acaba pondo o nome de Deus? Deus abençoou, graças a Deus, Deus uniu. E Deus está totalmente fora, irmão. Tudo aquilo que foge daquilo que é justo, não faz parte da vontade de Deus. O que é que faz a gente ser capaz de discernir isso? Palavra de Deus, irmãos.
Quanto tempo que você tem dedicado para ler, para conhecer, para se aprofundar no que Deus quer? Nas vontades, nas leis, nos mandamentos, na forma como tudo aconteceu, na forma como se divide, né? Depois de Jesus, antes de Jesus como é que era? Era um povo só, o povo de Israel. Depois de Jesus, irmão, boa, aí o negócio se estendeu. Aí não é mais só o povo de Israel que é salvo. A gente foi. E não foi salvo só de circunstância. A gente foi salvo para eternidade. A morte daquele que veio como um cordeiro, ele era Deus. Veio em forma de fraqueza, de pobreza, para beneficiar a gente. Pensando, lembra da oração lá? De João 15? O Senhor orando por aqueles que haveriam de crer ainda. Nem tinham nascido. E o Senhor estava orando por mim e por você há 2000 anos atrás. Aqueles que haveriam de crer. Versículo 10. As palavras ou as vontades do Senhor são mais desejáveis do que o dinheiro, do que muito dinheiro, e são melhores do que a comida, ou mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Aqui é aquela hora, irmão, que você olha assim e você fala, eu volto a repetir, quem é que está mentindo? A gente ou a palavra de Deus? Se quando a gente lê isso, a palavra de Deus mais desejável do que o dinheiro? Do que o muito dinheiro? A palavra de Deus mais desejável, melhor do que a comida que a gente come? Na prática, irmão, quando você olha para a sua vida e para dentro de você, isso é uma realidade? Se não, fique à vontade. Fique à vontade, como eu falei de manhã, o reino de Deus é dos pobres de espírito. É aqueles que reconhecem, eu não estou nesse patamar ainda não. Isso me falta, eu não vivo desse jeito, ainda não é uma realidade para mim, Senhor. Mas eu acredito primeiramente no que está escrito. Eu desejar a sua palavra, eu desejar um tempo mais com as suas escrituras do que para trabalhar e ganhar dinheiro? Eu desejar um tempo de jejum só para te buscar e ler a sua Bíblia e me afastar da comida? Por trás de toda obediência, irmão, tem recompensa e alegria para o coração. Restauração de alma, alegria para o coração. Por trás daquilo que quando a gente lê, a gente fala, caramba, se eu amar mais a minha esposa, mais do que Jesus, eu não posso ser discípulo dele? Se eu amar mais os meus filhos do que a Jesus, eu não consigo ser discípulo? Se eu amar mais a minha mãe do que Jesus, eu não consigo ser discípulo? Nossa, essa realidade. Primeiro, nunca leia falando assim, não, isso aqui acho que deram uma exagerada. Segundo, sempre quando você se deparar com a palavra de Deus, você olhe para dentro de você e fala, Senhor, eu não estou nesse naipe ainda não. Eu não estou nesse nível, mas eu quero alcançar. Me ajuda, Senhor. Eu quero poder te amar mais do que os meus filhos. Eu quero poder te amar mais do que a minha esposa. Eu quero ser capaz de fazer isso. Eu não, atualmente não. Os pobres de espírito, irmãos. O Senhor falou que veio para os doentes e não para aqueles que já estão sãos. Reconhecer todo dia que você está errado
faz parte da vida humana, se não é soberba, arrogância e orgulho. Reconhecer todo dia que você fez errado e precisa pedir desculpa ou pedir perdão, reconhecer que você decidiu errado e precisa recalcular a rota, faz parte porque nós somos seres humanos. O problema é quando a gente não consegue fazer isso. Ou como dizem em provérbio, o tolo vê o perigo e se dá por seguro, e ele vai para cima. Mas o sábio, ele vê o perigo e se esconde. Quando a gente acha que a gente consegue, que a gente é o pá, que a gente não precisa não, vou me humilhar, pedir perdão, nem fiz nada. Aí que está o problema, irmão. Reconhecer a nossa pobreza é diariamente reconhecer aquilo que a gente não é, aquilo que a gente não alcançou, aquilo que a gente não pode ainda. Faz parte e vai fazer parte para sempre. Por isso que o Senhor falou: quem não se converter, quem não ser e passar a ser como uma criança, não consegue entrar no reino. A criança não tem problema com orgulho, irmão. Quem tem é a gente. Criança soberba, quem tem esse problema é a gente. Versículo 11. Falando da palavra de Deus. Além disso, não esqueça, é o rei Davi falando com Deus. Além disso, Senhor, pelas suas palavras, o teu servo se admoesta em as guardar a grande recompensa. Olha ele falando: a sua palavra é que me admoesta, ou é a sua palavra que vai me alertar, a sua palavra é que vai me mostrar onde é que eu estou errado, a sua palavra é que vai discordar comigo, a sua palavra é que vai olhar para aquilo que eu estou fazendo pensando que é certo, mas está errado. É a sua palavra que vai servir de aviso quando eu estiver numa rodinha ou conversando com alguém, né, e aquela coisa errada começar a acontecer. A sua palavra, ela salta ali na minha mente e no meu coração, me avisando e me lembrando daquilo que não é para fazer. Mas se não tem palavra, não tem lembrança. Se não tem palavra de Deus, não tem admoestação, não tem correção, não tem lapidação, não tem como melhorar, não tem como fazer o certo. Porque a única fonte de informação é o seu cérebro, aquilo que você pensa, aquilo que você quer. E a palavra de Deus, ela vai vir como uma espada mesmo de dois cortes, penetrando até dividir aquilo que a gente pensa e aquilo que é do próprio Deus. Você vir aqui no culto, ouvir algo que te faça ficar nervoso, porque te contrariou, faz parte, irmão. Melhor é ser humilde e reconhecer que falta em você, do que querer achar que aquele que está pregando está com raiva de você, descobriu da sua vida e está jogando aqui em cima. Função da palavra de Deus é nos corrigir. Versículo 12. Isso é legal, hein? Olha lá. Quem existe, né, na face da terra que consiga discernir as próprias faltas? Me livra, Senhor, daquelas que estão escondidinhas. Quem tem, irmão, que sabe fazer uma lista de tudo aquilo que falta, que não é, que peca? Aliás, você sabe que a gente está mais propício sempre a falar das nossas qualidades, né? Quem nunca, né? Foi para uma entrevista de emprego, aí na hora de falar, pedir qualidade, ô fiote, aqui ó, defeito, aí você dá uma travada assim, consegue listar 2 ali no máximo. Por quê? A gente tem propensão a olhar mais para o nosso lado positivo do que para o negativo. E aí quando a gente olha para o irmão, a gente tem propensão de ver mais o lado negativo do que o positivo. Que coisa, hein, irmão?
Isso aí é natural nosso, da nossa carne, da nossa natureza humana. Mas quem está errado? A gente ou a palavra? A gente. Quem precisa mudar? A gente ou a palavra? A gente. Quem é que pode, né? Quem consegue? Aí Davi fala: Senhor, eu não consigo, me livra daqueles que são ocultos, escondidos, eu não percebo, eles estão escondidos dentro de mim, eu sei que tem. Me livra disso que está oculto, escondido. E se a gente parte desse princípio, tem muita coisa que a gente faz sem perceber, e tem muito pecado escondido em nós. Uma dica: quando você for olhar para aquilo que seu irmão fez, pensa primeiro, será que ele fez na intenção? Ou será que ele fez sem nem imaginar que é errado? Maturidade, né, irmão? Tenho tempo para tudo. Quantas coisas você não fazia que você pensava que era certo e era errado? E aí a maturidade, os anos foram te ensinando. Outra coisa, ser velho não é sinônimo de sabedoria também, tá? Tem um monte de velho aí que continua ainda um bobão, sem entender nada. Quem que dá? Palavra de Deus dá sabedoria para os simples. Nem usando. Quando você está no Senhor, você percebe que é uma mistura, né? Daquilo que você aprende com Deus e lê, e daquilo que os anos vão te ensinando, as cabeçadas e tal, né? Como foi pregado esses dias, o pastor falou. Quem nunca, né, queria ter voltado lá atrás com a mente de hoje? Mas você só tem a mente de hoje por causa de tudo que você passou e sofreu. Se arrependeu, porque senão ainda o negócio está aí. Me livra daquilo que é oculto, Senhor. Próximo, versículo 13. A gente já falou um pouco, vamos ver o rei Davi falando. Também da soberba, guarda o seu servo, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Soberba. Para reconhecer que está errado, para reconhecer que precisa de mais, que não é suficiente, é um parto. Irmão, a soberba, Deus resiste o soberbo. Deus tem resistência com a pessoa soberba. O favor dele é para a pessoa humilde. É a que sabe quem é, a que reconhece, a que está olhando sempre, constantemente para dentro de si e vendo que precisa melhorar. É a pessoa que diante da verdade, ela se submete à verdade se arrependendo. Por isso que o Senhor falou, né? Os pecadores, né, da época, os publicanos, as prostitutas, eles estão chegando primeiro que vocês, religiosos que sabem de tudo já. Eles estão entrando na frente de vocês, porque eles estão reconhecendo. O erro, irmão, o erro é quando a gente sabe que está errado, e mesmo assim, a gente não reconhece e não se quebranta diante de Deus. O erro é a gente saber daquilo que a gente faz, tem feito e fez, e mesmo assim não consegue pedir misericórdia, clamar misericórdia de Deus. A gente leu. A gente leu não, a gente cantou. As roupas limpas eu já coloquei. As vestes brancas eu já pus. Vem, vamos dançar, Senhor. Aliás, último salmo, hein? Louvai ao Senhor com danças. Beleza, hein? Aliás, culto de Natal aí, não vou dar spoiler, mas vai ter coisa boa, hein? E versículo 14, o último. Davi, depois dessa meditação toda, ele vira para Deus e fala: Senhor, que então aquilo que eu tenho falado e aquilo que eu tenho pensado sejam agradáveis na sua presença, Senhor, minha rocha
e meu Salvador. Ele termina com essa reflexão. Diante de tudo isso, Senhor, diante de tudo isso que o Senhor significa, que a sua criação mostra, que a sua palavra faz, me ajuda agora. Me ajuda agora a te agradar no mais íntimo, desde aquilo que eu falo até aquilo que eu tenho pensado. Irmãos, para quem vive, como o rei Davi falou, sejam agradáveis na tua presença. Para quem vive na consciência de que Deus habita nele, o pedido de perdão é diário e é constante. Em tudo aquilo que você pensa que ninguém viu, mas que você sabe, o Espírito Santo está aqui, ele viu. Aquilo que você assistiu, ele assistiu junto. Aquilo que você falou, ele estava lá, você falando as bobeiras, as bobagens, mal dos outros. E aquilo que você pensou, ele estava lá. Por isso que ele fala, sejam agradáveis na tua presença, Senhor. E ele termina dizendo, minha rocha e meu Redentor. Não esquece, irmãos, ele continua sendo a rocha inabalável, que não é só frase bonita, mas ele continua sendo a firmeza e a estabilidade que você precisa diante da sua vida instável, diante dos seus altos e baixos. É ele que é o firme da história, é ele que é a rocha que não se abala, é ele. Então corra para ele e nunca se esqueça, ele sempre foi Salvador e ele continua salvando. O principal que a gente vai lembrar dessa noite, às vezes a coisa se torna tão repetitiva que a gente perde o significado, né? Mas ele salvou a gente na cruz. Salvou de uma eternidade distante de Deus e de uma vida de inimizade com Deus. Salvou do quê? Ele salvou a gente do próprio Deus. Que o que estava nos esperando, o pagamento do salário do pecado, é morte, é ira de Deus. Deus não se mistura com o pecado. E aí você fala, mas por que agora ele habita em mim? É aí, irmão, é aí que está o X da questão e o motivo da nossa gratidão. Ele habita em você, porque ele se tornou propício a você. Como que ele se tornou propício a mim? Quando ele, ao invés de derramar a ira dele sobre você, ele derramou sobre o único filho dele, Jesus, que sabia desde o começo que ia passar e mesmo assim foi até o fim e passou, amando a gente até o fim. Hoje estamos em paz com Deus. Deus continua nos salvando, Deus continua se relacionando, Deus continua dando a segunda chance, Deus continua nos livrando até de nós mesmos. Por quê? Por causa de Jesus. Está escrito que nós somos o bom cheiro de Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele não vê nós, Caio, Avelar, Alex. Ele sente primeiro o cheiro de Jesus, e aí Ele nos recebe. Então é motivo de gratidão, irmãos. Fica de pé, aplauda ao Senhor por causa disso.